Olá a todos! Neste vídeo veio falar do clássico Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe o seu gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço humildemente que se inscreva no canal para dar aquela força. Então, bora lá para o vídeo. No início do filme, vemos o Dr. Henry Jones numa expedição em busca do ídolo dourado nas selvas montanhosas do Peru, povoadas por uma tribo indígena chamada de Los Ovitos, o qual mantém o artefato protegido dentro do templo dos guerreiros Chachapoya. Jones ingressa no templo juntamente com Sátipo, um dos seus companheiros de equipe. Lá, eles conseguem passar pelas armadilhas e Jones pega o ídolo de ouro e põe um saco de areia no lugar, tentando evitar a autodestruição do templo. Vamos ao primeiro adendo. O templo dos guerreiros Chachapoya veio do povo de mesmo nome. Os Chachapoya foi uma civilização pré-colombiana antecessora dos Incas. Eles se desenvolveram na região da Amazônia Andina do norte do Peru, entre os anos de 800 a 1470 d.C. Com isso, promoveram a sua cultura antes da chegada da civilização Inca e seu império, que foi estabelecido no final do século XV. Já o ídolo de ouro, protegido pelos Ovitos, seria uma representação de ouro da deusa da fertilidade. E aqui entra uma pequena amálgama da história do filme, pois a deusa em questão é a Tlazolteotl, que é uma deusa asteca cultuada na época como deusa da luxúria, imoralidades e considerada como divindade da imundície. Além disso, ela ainda era, acredite se quiser, associada à fertilidade. Inclusive, a estatueta no filme foi baseada em uma das relíquias exibidas nas coleções mesoamericanas de Dumbarton Oaks, na capital de Washington, D.C. Logo em seguida, o comparsa de Jones percebe que o dispositivo de autodestruição do templo foi ativado e o local começa a desmoronar. Ele e Jones tentam fugir, mas no momento de pularem, Sátipo trapaceia Jones e foge com o ídolo. O arqueólogo, em seguida, consegue se salvar e resgatar o artefato, mas logo é encurralado por René Belloc, junto com a tribo dos Ovitos, e então Jones entrega o artefato e foge dos nativos, abandonando o país no hidroavião de Jock. Depois disso, Henry volta para a universidade e lá é chamado por Marcos e contratado pelo serviço secreto do exército. Durante a conversa, os militares contam que os alemães seguidores de Hitler estavam escavando a cidade de Tanis, cidade próxima ao Cairo, a capital do Egito, em busca da Arca da Aliança. E aqui entra o segundo adendo. A cidade de Tanis foi descoberta pelo arqueólogo francês Pierre Montet durante as expedições francesas no ano de 1939. Inclusive, a descoberta de Montet foi significativa porque forneceu informações valiosas sobre a história e a cultura do Egito Antigo, especialmente no período em que Tanis era uma cidade importante. Voltando para o filme, ainda na reunião, Jones diz que os hebreus, quando chegaram a Canaã, colocaram a Arca da Aliança no Templo de Salomão, que fica localizado em Jerusalém. Entretanto, deve-se levar em conta que houveram dois templos que carregavam esse mesmo título, sendo que o primeiro templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. e o segundo templo foi reconstruído pouco tempo antes da época de Jesus e destruído pelos romanos posteriormente. Então,
o templo de Salomão referido, o qual era guardada a arca, era o primeiro templo. Depois é dito que o faraó Sesac retirou a arca e levou para a cidade de Tanis, e a escondeu numa câmara secreta chamada o Poço das Almas. E aqui faço o terceiro adendo. Na narrativa do filme, o Poço das Almas é localizado em Tanis, porém, na realidade, esse local fica em Jerusalém. Este local, antes do Templo de Salomão ser erguido, era chamado de Pedra Fundamental, que fica no Monte Moriá, também chamada de Rocha Nobre. Essa pedra ficava bem no centro do santuário chamado o Domo da Rocha. A importância dessa rocha se dá porque, pela tradição judaica, é considerado o lugar de onde começou a criação do mundo. Por isso ela é o Axis Mundi, que traduzindo para o português é o pilar do mundo. Ainda pela tradição, foi nela que Abraão preparou o sacrifício do seu filho Isaque. E aí sim, posteriormente, o rei Salomão construiu seu primeiro templo. Essa pedra ainda recebia o nome de Pedra Perfurada, por possuir um pequeno orifício no canto que dava acesso a uma caverna, conhecida como o Poço das Almas. De acordo com algumas lendas, ela era um portal para uma dimensão espiritual e a Arca da Aliança era mantida lá, incluindo a construção do primeiro templo de Salomão e retirada de lá depois de sua queda. Atualmente, não há mais o templo de Salomão em si, no Monte Moriá, e o local ganhou o nome de Esplanada das Mesquitas. Depois disso, a conversa é finalizada com Jones mostrando um desenho da arca, emanando raios de fogo, sendo a manifestação do poder de Deus. E Marcos diz que o exército que possuir a arca será invencível. Após isso, Jones inicia sua aventura em busca da Arca da Aliança, e no caminho ele encontra um antigo amor, Marion Ravenwood, que o acompanha em sua jornada. E como vimos no filme, Jones consegue chegar até a arca, mas disputa ela com os alemães, pois eles prendem Henry e Marion e decidem abrir a Arca da Aliança, e em seguida eles são punidos com o poder divino. E aqui quero fazer o último adendo. Quando eles abrem a Arca da Aliança, surgem seres espirituais que primeiro aparecem com uma fisionomia dócil e logo mudam para um semblante aterrorizante e ameaçador. E logo saem raios de fogo da relíquia, remetendo exatamente à figura que Jones havia mostrado no início do filme. Os seres espirituais que saem da arca possivelmente são anjos da morte e, junto com o fogo divino, derretem e aniquilam os infratores. Jones e Marion não olharem para a arca casa com os textos bíblicos que evidenciam punições para aqueles que olharam e roubaram a arca, como aconteceu em 1 Samuel, capítulo 6, no versículo 19, que diz: E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. No fim, o exército americano é que toma a Arca da Aliança e a armazena no hangar, impedindo a exploração tanto de Jones quanto dos demais interessados possíveis. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Tentei encaixar as explicações de maneira cronológica e que fizesse sentido com o que foi apresentado. Mesmo esse vídeo sendo bem condensado, tentei extrair o que pude sobre os pontos históricos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente peço que, se curtiram este conteúdo, deixem um gostei, se inscrevam no canal para mais vídeos e comentem aí Indiana Jones, para eu saber que chegaram até aqui, e deixem nos comentários também se concordam
ou não com o que foi apresentado no vídeo para a gente trocar aquela ideia, beleza? Até mais!